E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, que sigamos em frente aí nessa luta contra esse vírus. E bom, vamos lá. Pensei para a aula de hoje então, eu separei para a aula de hoje na técnicas de pintura um material que a gente pudesse utilizar, que fosse de fácil acesso, que vocês conseguissem explorar esse material de uma certa forma fácil, e que ao mesmo tempo ele tivesse uma potência muito grande dentro da história da pintura. Além do material que eu vou passar para vocês hoje, dessa fala que eu vou fazer com vocês, eu vou também passar um texto, tipo a breve história da pintura contemporânea. Nesse livro ele vai pegar vários aspectos da pintura, como que essa pintura surge, como que essa pintura é colocada em xeque, quais são os vários paradigmas que essa pintura vai se colocando. Enfim, ele vai abordar justamente essa pintura contemporânea e como que ela vem surgindo e de onde ela vem surgindo, qual que é a relação que ela tem com eu, o artista, eu, o mundo, como que ela se coloca. E ele vai colocar vários problemas encontrados, né? Porque como que o artista, junto com o artista e a vida, elas vão se hibridando, e como que a arte também se hibrida no meio dessa relação arte e vida, e como que isso vai gerando novas situações. Enfim, ele vai fazer um panorama dessa pintura, vai falar um pouco do espaço, do tempo, da cor. E um dos temas que ele coloca nessa relação é sobre a colagem. Então, como que a colagem foi em 1912, por ali, quando Picasso e o Braque, eles pegam um recorte de jornal e pregam na sua produção. Então, como que esse pequeno ato, que hoje parece banal, se eu falo em colagem hoje, a gente pensa numa atividade escolar que eu faço só em escola, mas como que os artistas utilizam a colagem hoje, então? Então isso é desde Picasso. Então, o Picasso com o Braque ali, em 1912, por ali, eles vão quando eles pegam esse recorte de jornal e colam na tela, eles estão promovendo uma nova discussão dentro da pintura, porque ele está se apropriando de um material que já é existente, um material industrializado, se apropria desse material e coloca dentro de uma produção que é minha. Então, eu já coloco em xeque qual que é a questão de autoria dessa obra, porque a pintura é minha, mas eu me aproprio de um material industrializado e coloco ele dentro dessa tela. Então eu causo dentro desse formato, dessa ação, um grande desconforto, uma grande quebra de paradigma nesse fazer, nesse pensar a obra. Ele vai falar, então, essa simples ação de colar um objeto que até então estava fora dos materiais tradicionais da pintura e trazer esse objeto para dentro da pintura, eles vão abrir um leque de possibilidades para os artistas. Então, essa simples ação, ela vai ampliar as possibilidades de produção do artista. Então, aí se abre a possibilidade do artista trazer para dentro da sua tela materiais que até então seriam inimagináveis, como areia, enfim, grãos, vidro, enfim, agregar esses elementos dentro do seu trabalho. Então, toda essa ação ela vai gerar uma grande quebra em 1912. Mas tudo bem, essa foi um primeiro passo que a colagem ela teve. Então, a partir desse momento, os artistas tiveram a liberdade então de se expressar, de utilizar então nas suas produções os materiais mais diversos possíveis. E dentro dessa produção, essa produção vai vindo, aí eu vou ter então o expressionismo abstrato, que é os artistas vão, no máximo da sua produção, impregnar ali a sua gestualidade, a sua emoção nos seus trabalhos. Mas a pintura, de novo, ela vai causar um novo desconforto em 1950. O artista Rausberg ele vai produzir, vou colocar aqui, a colagem volta a ter um papel decisivo em meados da década de 50. Quando o Rausberg traz, influenciado pelas obras do Kurt, ele passa a utilizar a colagem como uma forma de se opor ao expressionismo abstrato. Suas obras buscam ser mais figurativas e não expressivas
impessoais. Então, quando o Rauschenberg ele traz de novo a sua pintura para a tela, que até então eu tinha os trabalhos do Pollock que ganharam muita força, então a, 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 a não figuração era muito forte, e o Rauschenberg então ele traz de novo a pintura para dentro dessa produção novamente, a pintura figurativa, que é feita pelas colagens. Então ele vai causar um desconforto dentro dessa pintura novamente. E aí, só que isso vai causar um certo incômodo no ponto seguinte. Se eu utilizo uma pintura, uma colagem dentro da minha pintura, de um material industrializado, feito, reproduzido muitas vezes, por exemplo, jornal, revista, então várias pessoas também vão se apropriar dessas revistas. Então várias pessoas vão poder produzir os seus trabalhos iguais ao meu, porque se eu pego essa pintura, essa colagem e emprego ela na minha tela, outra pessoa também pode fazer e pode instalar, colar na sua tela também. Então ele vai colocar uma outra pergunta aqui, que é justamente assim: até onde uma obra se distingue da outra? Então, como que eu vou achar o ponto de originalidade nas produções? Já que eu estou me apropriando de algo industrializado, estou me apropriando disso e estou instaurando na minha obra. Então, até que ponto eu vou conseguir fazer da minha obra original? E aí, porque a imagem é uma questão muito forte. A imagem ela tem o seu poder. Se eu pego hoje a relação da imagem, a propaganda é muito forte. Então, esse apelo visual é muito grande. E aí, eu vou ter a minha poética enquanto artista, de figurativa ou não, expressiva ou não. Como que eu me utilizo dessa minha poética e agrego um outro elemento que seria um recorte de jornal ou um recorte de revista, como que eu me aproprio desses materiais para produzir o meu trabalho. Então essa é a proposta de vocês. Eu vou pegar uma revista, um jornal, vou colocar esse trabalho, colar esse trabalho, vou pintar sobre esse trabalho alguma situação. E aí como que eu vou então buscar dentro desse exercício a minha singularidade, a minha poética enquanto artista. Então a proposta básica de hoje é essa. Como que eu eu crio esses novos mundos através desse recorte e dessa colagem. E como que eu, através da minha produção, eu agrego e produzo um material original e novo. Vou passar para vocês aqui alguns exemplos de alguns artistas que se utilizaram dessa técnica, dessa produção para poder fazer as suas obras, e como que você vai se apropriar também desses materiais para produzir os seus trabalhos. Então fique à vontade para poder explorar as possibilidades diversas, para olhar esses exemplos que eu vou estar colocando para vocês aí. Leia o texto que eu vou colocar de referência para vocês, e aí tudo isso vai ajudar vocês a ir organizando, a ir pensando um pouquinho em que fazer e como fazer. Primeiro passo que eu sempre falo para vocês: façam, mesmo que essa produção não seja aquilo que você queria fazer, mas essa primeira ação de fazer alguma coisa, ela vai gerar uma outra ação, e essa outra ação vai gerar uma outra ação, e esse caminho de produção ele é contínuo, ele não tem começo e fim, ele tem um começo e ele vai se prolongando ao longo. Então, assim, ao longo das suas produções você vai se apropriando de tudo, de todas essas ações que você fez, até você achar o denominador comum, o como você pode chegar no consenso, ok? Valeu, muito obrigado, fica aí, até mais.